23, verso 1 ao 4, que diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou aí para ouvir, é sobre o passar pelo vale. O que é vale? Vale é lugar de provação. Vale é lugar de experiência. E vale é lugar de surpresas. Tu vê que Davi começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquila. Está tudo tranquilo, está tudo bem. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mas ainda que eu andasse pelo meio do vale, da sombra da morte, existe vale. Existe vale na caminhada até a nova Jerusalém celestial. Como você vai proceder dentro do vale é que vai mostrar se tu vai ser derrotado, ou se você vai ser aprovado. Eu falei que vale envolve no mínimo 3 aspectos: lugar de provação, lugar de experiência e lugar de aprendizado. Vale, lugar de surpresas. Envolve surpresas também ali no vale. Pelo menos essas 3 coisas: provação, experiências e surpresa. Vale da sombra, ou seja, vale da sombra, e essa sombra é uma coisa tão terrível, essa sombra que ele se refere aí, ainda que eu ande no meio aonde Satanás está atuando, não temerei mal algum. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse vale simboliza atuações satânicas em determinado momento da tua caminhada. O diabo não está atuando no teu caminho. Ele pode querer atravessar o teu caminho para você se desviar do caminho, como foi dito ainda há pouco aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas no meio do vale apresentam-se primeiro as provas. Quando se entra no vale, não tem como voltar atrás. Voltar atrás significa passar duplamente pelas mesmas coisas que você só passaria uma vez. É por isso que quando a pessoa se desvia do Evangelho de Jesus, isso serve para você que está me ouvindo aí, a pessoa pensa que quando ela voltar, ele voltar, vai voltar na mesma posição espiritual que tinha antes de se desviar, mas não vai mesmo. Vai ter que voltar lá para o início. Lá para o início. Vai ter que recomeçar a sua vida novamente, com humildade, com simplicidade, e não pular aqueles degraus que te fizeram tropeçar. Desce uma escada e tenta pular os degraus. Fatalmente você vai escorregar e vai cair. Os degraus não existem para ser pulado. Existem para serem cumpridos um a um, cabalmente, naquilo que Deus te chamou. Se os teus 2 pés estão num degrau, você está com segurança e com a tua vida firmada. Se um dos teus pés está fora do degrau, corre o risco de no degrau da frente você tropeçar e cair. Então eu só dou um passo quando o Senhor diz: vem. Como Moisés disse: se a presença dele não for comigo, nem me deixa ir. Então ele está te dizendo que ainda que tu ande pelo vale da sombra e da morte, Davi teve essa experiência, tu estás comigo,
A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou passar pelo meio do vale da sombra da morte. O que são vales da sombra da morte? Já falei. Lugares de provação, lugares de experiências com Deus e lugares de surpresas. Uma das coisas que mais caracteriza um vale é as surpresas que existem nele. A tua vitória não é medida pela força da investida do teu inimigo. A tua vitória é medida pela força do conhecimento da palavra e da fé que você tem em Deus. Não esquece essa frase, guarda ela. Tua vitória não é medida pela investida do diabo. Se ele veio com muito ímpeto, se ele veio pesado, se ele veio com muita força, se veio te operando, te entregando os reinos dessa terra, a tua vitória é medida na tua obediência ao conhecimento da palavra e na tua fé que tu tem em Deus. Eu não caminho pelo que eu vejo no meu inimigo, eu caminho pelo que eu tenho recebido do meu Senhor. É caminhando pelo que eu tenho recebido do meu Senhor que eu vou atravessar o vale da sombra da morte e vou ter a certeza que Ele está comigo. A ausência de perigo não é quando o inimigo não está diante dos meus olhos. A ausência de perigo é quando eu vejo o inimigo debaixo dos meus pés. Quando eu sei que Deus me deu o controle. Tu lhe pisarás a cabeça, esmigará a cabeça dele. Não foi profetizado a respeito de Cristo? Tu lhe pisarás a cabeça e ele te ferirá no calcanhar. Mas Jesus saiu vencedor da batalha, está sentado à direita de Deus, e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Aí ele diz em Lucas 10:19: eis que vos dou poder, como ele recebeu, para pisar serpentes, escorpião, e olha só, e toda a força do inimigo, não interessa qual seja ela, e nada vos causará mal algum. Jesus foi ferido no calcanhar. Significa o quê? Ele foi traído por aqueles que ele amava. Mas ele, quando diz que nos dá poder para pisar a serpente e o escorpião e toda a força do inimigo, ele não diz que nós seremos feridos no calcanhar. Sabe por quê? Porque Jesus não trai ninguém. Toda vez que você se decepcionou, toda vez que você errou e se desviou, foi por erro teu, não erro de Deus. Deus não erra, Ele é perfeito. Glória a Deus. Por isso Jesus foi ferido no calcanhar pelos homens, a traição que ele sofreu, mas esmigalhou a cabeça da serpente. Mas a nós ele diz: tu vai pisar a serpente e o escorpião e toda a força do inimigo, e não fala que tu vai ser ferido, porque quem te dá poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo não te trai, ele te ama, ele vai contigo até o fim. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Quem nessa noite quer levantar a mão e dizer: Senhor, eu vou prosseguir, eu não vou desistir do vale. Amém. Porque tem vale na tua frente, Glória. tem provas, tem experiência, tem surpresas, tem luta, mas o Senhor te diz que Ele está contigo, a vara dele, o cajado dele te consola. Se tu guarda a palavra dele, Ele te guarda. Se tu está com Ele, Ele está contigo. Se você não larga Ele, Ele não te larga. E se você largar Ele, Ele continua esperando você se arrepender para voltar a estar contigo. Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Traição não faz parte dos atributos de Deus. Traição faz parte do gênero humano degenerado pelo pecado que deu vazão e deu ouvidos. Guarda isso, esconde no teu coração. Confiamos num Deus infalível. Eu posso andar no meio do vale da sombra da morte e estou caminhando, aí o diabo põe uma mulher no teu caminho. Satanás, eu repreendo agora, porque eu não troco o que Deus tem me dado por nenhuma oferta que tu me dá, e tu continua caminhando no vale da sombra da morte. Põe um homem no teu caminho com proposta. Satanás, eu não entro nessa não, porque o que Deus tem me dado é maior do que qualquer coisa que tu me ofereça nessa terra, e tu vai caminhando. Põe um trabalho muito bom que você julgue aos teus olhos, e que de preferência te impeça de estar na igreja, ou que te faça chegar na igreja para dormir no banco. Satanás, eu rejeito isso, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da minha
continua caminhando no vale da sombra e da morte. Olha só como é que tu vai vencendo. Ele te traz surpresas e o Senhor te traz vitória. Amém. E a surpresa que Deus te traz é para te saltar para a vida. A surpresa que o diabo te oferece é para te levar para a morte. No meio do vale tem ladrões e salteadores. Cuidado com eles. Sabe quem são esses ladrões e salteadores? São os ímpios que o crente se relaciona com ele. Crente que anda com o ímpio tem as coisas que Deus deu roubada pelo diabo através do ímpio. Amós 3,3, a gente fala muito isso nesse ministério. Andarão dois juntos se não houver acordo entre ele? Vai ser roubado pelo diabo. Sabe como é que o diabo rouba? Através de troca de palavras. É tão forte a troca de palavras que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da sua boca. Quando um crente diz para o ímpio, você tem razão, tudo aquilo que Deus colocou na vida dele, o diabo vai lá e rouba. Razão quem tem é aquele que tem o Espírito Santo como Senhor da sua vida. Prestamos a Deus, Romanos 12:1, um culto racional. Não há razão em nada que o ímpio fale, porque se o ímpio tivesse consciência do que é ter razão, não seria ímpio, seria justo, teria que a sua vida entregue a Cristo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, Salmo número 1, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Não andar segundo o conselho do ímpio. Nós temos um Todo-Poderoso que nos aconselha, é o Espírito Santo de Deus. Aprende e deseja a ouvir somente a voz dele, porque os conselhos dele é para te levar à vida e vida eterna. Os conselhos do ímpio é para te levar à morte e morte eterna. Então, ainda que eu andasse pelo meio do vale, diz Davi, da sombra e da morte. Existem alguns sintomas que tem aí na sociedade, no mundo, que são sintomas lançados pelo próprio Satanás na vida do ser humano. Vou te dizer 7 sintomas que te farão ser derrotados dentro do vale. Se um desses sintomas estão na tua vida, abandona eles agora. Se tem esses sintomas na tua vida, ora a Deus nessa hora e fala: Senhor, arranca isso de mim, porque aquilo do diabo que está em você já mostra que ele já venceu e está triunfando sobre a tua vida. Em mim só tem lugar para o Espírito Santo. Em mim só tem lugar para a palavra da verdade. Em mim só tem lugar para o Espírito Santo. Em mim só tem lugar para a voz de Deus. Em mim só tem lugar para as coisas do Senhor. Para mais nada e para mais ninguém. Todos os meus sentimentos estão voltados para Cristo. Eu vivo para Cristo e pela fé que nele tenho alcançado. Primeiro sintoma: se tiver na tua vida, você será derrotado no vale da sombra que te levará à morte. É o medo. Medo, seja do que for. Medo é uma prisão sem muro, é um sistema maligno. Medo, o pânico, que é o estágio mais profundo do medo, é uma prisão sem muro. Jesus não nos chamou para andar com medo, nos chamou para andar com fé. Não tem espaço na vida de quem tem o Espírito Santo para um sintoma que quem causa é demônios, medo. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Não tenho a minha vida como preciosa, a minha vida pertence a Cristo. Se Ele quiser arrancar hoje, louvado e engrandecido seja o nome dEle. Medo eu não tenho. Medo é um sintoma maligno. Quem vive com medo, quem vive com depressão, quem vive em pânico, vive debaixo de um domínio satânico, que está conduzindo e aprisionando a pessoa e trazendo a pessoa debaixo de uma escravidão, debaixo de um jugo. Mateus capítulo 11, Jesus disse o quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve. Ele diz ainda para aprender dele, que é manso e humilde de coração, e nós nele encontraremos descanso para a nossa alma. O jugo que há sobre mim é um jugo leve, foi o jugo colocado pela presença do Espírito de Deus na minha vida. Então o medo
pânico, que é similar, é um estágio mais profundo, a depressão, que é gerada pelo medo e pelo pânico, são sintomas malignos. Se tem esse sintoma na tua vida, peça a Deus que te liberte agora, arranque ele e jogue fora, porque é um sintoma maligno, e isso é uma cadeia do diabo que te prende. Com essa cadeia, tu será derrotado no vale da sombra e da morte. Segundo sintoma, que se tiver na tua vida, tu será presa fácil na mão do diabo, é a dúvida. É a dúvida. Dúvida é um sintoma maligno. Quem duvida é semelhante à onda do mar. Vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não recebe bênção, não recebe vitória, não tem a sua vida desenvolvida, não produz nada, não resolve nada, não adianta nada, e é inútil e presa fácil nas garras do diabo. Dúvida é um sintoma maligno. O nosso Deus é Espírito. Não precisamos vê-lo para apostar a vida de que Ele é real, vivo e eficaz, está aqui no meio da congregação. A palavra dele me basta para eu crer. O Espírito Santo que me revela a palavra é o suficiente para andar confiando, entregando a minha vida nessa convicção de que Deus é Espírito, Ele é real. Ele está aqui, no meio da congregação. Seus olhos são como chama de fogo, seus pés como mais brilhantes que o latão reluzente em fornalha, suas vestes compridas, cingidas e talares, cinturão de ouro no peito, uma faixa na costa declarando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, uma espada afiada, mais penetrante que qualquer outra de 2 fios que sai da sua boca, que é a sua palavra. Seu rosto brilha mais que o sol, seus olhos como chama de fogo, na sua cabeça várias coroas, vários diademas, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas na sua destra. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele não quer que você duvide. Quem duvida não passa pelo vale. Terceira coisa, terceiro sintoma que se tiver na vida da pessoa, a pessoa não passa pelo vale. Esmorecimento. Isso é uma coisa maligna. O que é um esmorecer? É aquela pessoa desanimada para prosseguir. Livro de Josué, logo no capítulo 1, quando Deus se manifesta a Josué, é uma das primeiras coisas que ele fala. Como fui com Moisés, serei contigo, não pasme, não te espante. Ele manda Josué ter bom ânimo, se esforçar. Ele pega o esforço, o bom ânimo. Ele é oposto ao esmorecimento. A pessoa que está esmorecendo não lê a Bíblia mais como lia antigamente. Tem gente que nem lê mais. Não ora mais como orava antigamente. Não tem mais o desejo de ir para a igreja como tinha antigamente, nem para a igreja às vezes está indo mais. Não tem ânimo, não tem força, qualquer coisa é desculpa para não estar na igreja, qualquer cansaço é vencido, qualquer fadiga do dia a dia, está parando a caminhada, está esmorecendo, vai ficar derrotada no vale. Terceiro é o esmorecimento, guarda aí, guarda o que eu estou te falando, olha o que o Espírito Santo diz à igreja. Quarto sintoma que pode fazer a pessoa ser derrotada dentro de um vale: falta de esperança. Tem gente que está vivendo uma situação difícil, como tem pessoas que estão acessando o vídeo agora e está ouvindo, está vivendo aquela mesma situação durante anos, e já nem ora mais sobre aquilo, já não tem nem mais a esperança de que Deus vai... Está testemunhando de outras bênçãos, mas aquele caso já nem testemunha mais. Aí, para consumar sua covardia, para dar uma desculpa para quem lhe pergunta sobre aquela causa, aquele assunto, entreguei na mão de Deus. Mentira! Entregou na mão de Deus coisa nenhuma. Quem entrega na mão de Deus espera. Esperar é palavra similar, é derivada de ter esperança. Só espera quem tem esperança. Quem não está esperando é porque não tem esperança. Então esse é o quarto ponto. A falta de esperança te fará ser derrotada dentro do vale. José ficou cerca de 12 anos numa cadeia no Egito, mas não perdeu a esperança de que Deus ia cumprir na vida dele o que tinha determinado. João capítulo 5, aquele paralítico de Betesda, ficou há 38 anos
havia com aquela enfermidade, mas não perdeu a esperança que um dia ficaria livre dela. A mulher do fluxo de sangue, quanto tempo? 12 anos. 12 anos com aquela enfermidade. 12 é o número da plenitude na numerologia bíblica, matéria que a gente já estudou até em seminário. A mulher, 12 anos, não perdeu a esperança. Quando ela ouviu ou falar que Jesus estava passando por ali, ela se arrastou, esfraquecida como estava, foi se arrastando, mas dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei curada. Ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. A Bíblia fala que quando ela tocou em Jesus, Jesus olhou para trás no meio da multidão: alguém me tocou. E aqueles mais superficiais disseram: mestre, a multidão te aperta e tu diz alguém me tocou? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quem tem esperança tem uma vida diferente, tem atitude diferente, tem um agir diferente, tem um desejo diferente, procede diferente e vai passar pelo vale cantando o hino da vitória, não vai ficar nele. Então o quarto ponto é esse, é ter esperança, porque a falta de esperança vai te deixar dentro do vale. Quinto ponto: se você tiver esse sintoma na tua vida que você vai ouvir agora, você não passará pelo vale. Abatimento de espírito. Como é que o espírito pode ser abatido? Vou te dizer. Isaías capítulo 36 e 37, quando Senaqueribe, rei da Síria, subiu nos muros de Jerusalém, sabe o que ele fez? Como ele estava acostumado a fazer quando derrotava os povos que a Síria conquistava, os reinos. Primeiro, ele mandava mensageiros dizer quem ele era e o que ele tinha. Só em alguém chegar lá e contar quem ele era e o que ele tinha e o que ele tinha conquistado, fazia mais da metade dos exércitos inimigos desistir e ir embora. Olhavam para o exército dele, que era muito numeroso, se não mais numeroso que tinha naquela época. Olhava para as conquistas deles, a povos que serviam a vários deuses, mas tudo pagão, tudo inútil, deuses feitos por mãos humanas que não prestam para nada, semelhante a esses bonecos que você vê aí na idolatria romana. Quando eles olhavam para povos que tinham vários altares, que foram derrotados por eles, sabe o que eles faziam? Não vamos nem lutar, já desistiam, uns já se entregavam, outros já traíam o seu povo e passavam para o lado deles, e muitas vezes não tinham nem força, precisavam fazer nem força para conquistar a vitória. Olha a força que tem a palavra. Como a palavra pode causar um abatimento de espírito na pessoa. Só que ele subiu nos muros de Jerusalém e falou as mesmas coisas, mandou falar as mesmas coisas. Olha, Isaías e Ezequias estão enganando vocês. Nós conquistamos povos que serviam a muitos deuses. Vocês só servem um Deus só e vai poder deter a gente. E a Bíblia fala que o ânimo de muitos lá dentro, de trás dos muros, já tinham desmaiado o ânimo. Se desmaiar o ânimo, é esmorecimento de espírito, abatimento de espírito. Já estavam prostrados, já estavam sem esperança, já estavam sem desejo, já estavam sem força. Aí Isaías orou ao Senhor e Deus falou: olha, ele não vai lançar uma flecha sequer nos muros dessa cidade. Naquela noite Deus mandou um anjo com a espada desembainhada na mão e feriu de morte 185 mil guerreiros assírios, prontos para sacar da espada. E quando ele levantou de manhã, que olhou para dar o brado, para começar o ataque, para conquistar Jerusalém, só viu cadáveres sobre a superfície em frente aos muros de Jerusalém. Voltou correndo para sua casa para ir para o templo dos seus deuses e foi morto por quem? Pelos seus próprios filhos, na presença dos seus deuses inúteis e pagãos. Israel não lançou uma flecha, ninguém precisou sair para batalhar e o nome do Senhor foi glorificado, porque ele tinha conquistado muitos povos que serviam a muitos deuses, mas ele nunca ainda tinha dado de frente com o Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus a quem nós servimos e adoramos, que te manda dizer nessa hora, Deuteronômio capítulo 20, versículo
versículo 1. E tu, quando saíres a peleja contra os teus adversários, e virem povo, e gente em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito é contigo. Amém. Para te dar vitória, para te guardar, para te fortalecer, para te mandar passar pelo vale e não ser ferido por sombras de morte. Glória a Deus. Então o quinto ponto é esse. Se tu tem abatimento de espírito, tu vai ser derrotada. A notícia que o médico te deu, que essa doença não tem jeito para ele não conhece o Deus que te está sendo apresentado agora. Glória a Deus. A notícia que o advogado dá, aquela causa está perdida, já era, o juiz já decretou a sentença. A última palavra sai da boca do juiz perfeito, que julga com retidão, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Se alguma palavra humana consegue abater o teu espírito, tu vai ficar derrotada no vale da sombra e da morte. Tu crê que tu vai sair da situação que tu se encontra hoje? Diga assim: Senhor, eu vou me levantar nessa noite e vou sair de dentro desse vale. Aleluia. Vou sair, vou passar pela situação que eu estou vivendo. Tu me chamou para passar pelo vale e glorificar o teu nome, não para ser derrotado no vale e envergonhar o teu nome. Eu vou passar, vou me levantar nessa noite. A igreja vai orar, vamos estar orando, eu vou passar. Amém. Sexto ponto que te pode fazer ser derrotada dentro de um vale: a incredulidade. Incredulidade é algo maligno. A incredulidade é algo que aborrece a Deus de uma maneira que você nem imagina. Ao ponto de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que os incrédulos não entrarão no reino dos céus, não vai entrar. A incredulidade faz você ficar derrotado no vale. Será que Deus está comigo mesmo? Estou passando é coisa muito forte, né? Nunca comete o erro de achar que o que você está passando é superior ao que os outros têm passado, estão passando ou já passaram. Cada um tem a sua prova e Deus não deixa você ser tentado além daquilo que tu possa suportar. Não se iluda. Nunca compare a tua luta com a dos outros. A tua luta é a tua luta, a do outro é do outro. Quem vai passar e quem vai vencer, lá no final tu vai ver quando receber a coroa da vida ou quando receber aquela palavra: apartai-vos de mim, vós malditos, não vos conheço. É lá no final que você vai ver. A gente está caminhando. Estamos caminhando. Então o sexto ponto é esse: incredulidade. Não seja incrédulo, seja crente. Creia na palavra do Senhor, creia nos seus santos profetas e tu farás prosperar o teu caminho. Sétimo ponto, que te fará ficar derrotado, te fará ficar perdida no meio do vale da sombra e da morte. Sétimo ponto: embaraço com as coisas desse mundo. Se esse mundo tivesse coisas para nós passarmos a eternidade nele, Jesus não prepararia uma cidade celestial lá na glória para os que vencerem e forem fiéis até a morte. Nesse mundo nós estamos, como Pedro disse, forasteiros e peregrinos em terra estranha. A nossa pátria, a nossa cidade é o céu, é de lá que vem o nosso Salvador e é lá que nós vamos passar a eternidade. João 14:1, Jesus não disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, aí não seja incrédulo, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu teria dito: eu vou preparar lugar, e se eu for, voltarei para vós outros, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Lá tem muitas moradas. Quem quer entrar naquela cidade pelas portas? Está em uma dessas moradas. Glória a Deus. Abre a tua boca e glorifica a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, minha irmã, a única pessoa, meu irmão, minha irmã, que pode fazer você ficar derrotada dentro do vale, não é o inimigo, é você mesmo. Aleluia. Se você lançar mão, Efésios capítulo 6, versículo 17, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não abrir mão dela, passe o que passar, aconteça o que acontecer. Lembrar que nós estamos caminhando, a igreja de Cristo não está parada e não para, estamos caminhando.
tu serás vencedor, passará pelo vale da sombra da morte, praga nenhuma chegará à tua tenda. E olha a consequência para quem anda pelo vale da sombra da morte, quem passa: tua vara e o teu cajado me consola, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A vitória está lá depois do vale, está lá na frente, lá tem uma mesa. Só senta lá quem é vencedor, quem confiou, quem guardou a palavra, quem creu nas Escrituras, quem passou pela prova cantando o hino da vitória, quem passou pelo vale desejando conhecer mais de Cristo. São esses que vão chegar lá na frente vencedores. Glória a Deus. São para esses que tem uma mesa preparada na presença do teu adversário. Sabe lá, a mesa preparada, teu adversário presente e não pode te tocar. Deus vai dizer: diabo, assiste a vitória que eu dou a minha serva. Assiste a vitória que eu dou ao meu servo. Só assiste, não toca, porque foi fiel e guardou a minha palavra. Passou pelo vale, não negou o meu nome, não voltou atrás. Estava sol, lá estava na minha casa me adorando. Estava chovendo, lá estava na minha casa me louvando. Lá estava frio, lá estava na minha casa orando. Estava me buscando, estava clamando, não desistiu, não foi vencido pelos embaraços dessa terra. Agora ela vai sentar naquela cadeira que está com um novo nome lá, novo nome dela. E tu não pode tocar. Não pode tocar. Amém? Ore comigo agora, feche os teus olhos. Você que está aí ouvindo essa mensagem, que acessou aí pelo YouTube, Deus te colocou aí para ouvir isso, para te tirar desse vale que tu está passando. Ore comigo agora. Deus Todo-Poderoso, como diz 1 Reis capítulo 20, versículo 28, tu não és somente Deus dos montes, tu também é Deus dos vales. Arranca-nos, Senhor, de dentro dos vales, mas não nos arranca sem antes termos glorificado o teu nome nele. Tem pessoas vivendo agora momentos com enfermidades terríveis, meu Pai, sofrendo dentro dos vales. Lança a tua palavra de cura para ela que não desiste e quer prosseguir. Tem pessoas desempregadas, com criança pequena em casa, aluguel vencido, conta para pagar, os credores na porta, mas não está negando o teu nome, está passando pela luta, está passando pelo vale. Envia a provisão, Deus de resposta. Deus Criador, essa pessoa que está no leito de hospital, intercedendo pelo parente, pelo filho, pela uma filha, pelo pai, pela uma mãe, pelo amigo, pelo vizinho. Senhor, se ela está crendo, manda a palavra, manda a vitória, glorifica o teu nome na fé dele, na fé dela. Essa pessoa que acessou essa mensagem, que está passando essa luta, meu Pai, que já disse várias vezes em orações: eu não aguento mais, não estou aguentando mais. Qual de nós um dia não dizemos essa frase em oração? Mas estamos aqui porque o Senhor nos deu a vitória. Dá vitória a ela também, dá vitória a ele também, Senhor. Vamos passar pelo vale, glorificando o teu nome. Pode o diabo querer armar surpresa para nós dentro do vale, mas jamais será surpresa para ti, ó Deus onisciente, que tudo sabe, tudo vê. Desbarateia as maquinações das trevas e lança a palavra de vitória na nossa frente, porque nós caminhamos por ela e para ela. Cristo Jesus, o alvo da soberana e plena vocação. E assim eu te glorifico, entrego essas pessoas que aqui estão orando comigo e lá na internet estão orando também agora, aí do outro lado dessa tela do computador, eu entrego nas tuas mãos e te glorifico, pois sem o teu Espírito nada podemos fazer. Se vencemos é porque o teu Espírito e a tua palavra está conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.